Boa noite a todos e todas. Vamos dar início à última atividade do seminário FESP, Incertezas do Trabalho, com a conferência de encerramento que vai ser proferida pela professora Ludmila Bilho. E nós, eu, Carla, como diretora da Escola de Sociologia e Política, quero agradecer a presença de vocês ao longo das atividades dos 4 dias. Eu acho que foi muito bacana, muito legal, as atividades de minicursos, GTs, conferências, foi muito legal. Eu acho que a gente teve uma participação expressiva dos alunos nas atividades e, assim, vocês estão de parabéns. E eu agradeço imensamente a presença de todos e todas ao longo da semana. E no ano que vem tem mais, tá? Valéria. Combinou, mas os elogios são os mesmos. Eu acho que quem participou, de várias sessões, a gente esse ano teve várias sessões dos grupos de trabalho à noite, que eu acho que foi uma inovação e que a gente já está considerando como uma coisa positiva, porque deu para perceber uma presença maior, dos alunos, dos visitantes, dos ex-alunos, da comunidade FESP durante todos esses dias. E houve uma integração maior, da sociologia com a biblioteconomia. A gente viu muita gente nos mesmos GTs, nos mesmos minicursos. Eu acho que isso é muito saudável, porque cada vez mais a gente vê sinergia entre as áreas. O curso de administração, que quem está mais tempo na FESP sabe, que a gente tinha um curso de administração, vai ser retomado agora em 2018, em breve vocês vão ter notícias. Vai ser um curso bem legal, um olhar da administração focado em pessoas, uma gestão realmente mais humanizada. E eu acho que o ano que vem, como a Carla já adiantou, a gente tem uma expectativa muito interessante de trazer a administração também para essas discussões e ampliando cada vez mais as nossas pesquisas, os nossos diálogos. Então, eu queria agradecer também, em nome da Faculdade de Biblioteconomia, os professores aqui presentes, que prestigiaram ao longo de toda a semana as sessões. E vamos aproveitar ao máximo a nossa conferência de encerramento, que certamente fechará aí com chave de ouro nesse evento. Muito obrigada, pessoal. Agora, para dar início à sessão, o professor Rafael Araújo, que vai fazer aí a mediação e organização dos trabalhos. Boa noite a todos e todas. Eu quero chamar para compor a mesa aqui comigo a Ludmila Costec-Cabilho. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, possui graduação em Ciências Sociais pela FEFELET USP e mestrado em Sociologia pela mesma faculdade. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia Urbana, Sociologia do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: relação entre exploração do trabalho, financiarização e acumulação capitalista, estudos do desenvolvimento, relações entre trabalho e consumo. Fez o seu pós-doutoramento na FEA, da USP, sobre a constituição dos discursos sobre a chamada nova classe média brasileira, tratando da relação entre exploração do trabalho e acumulação capitalista, com estudos sobre o trabalho dos motofretistas da cidade de São Paulo. Atualmente, ela é pesquisadora do CESIT, da Faculdade de Economia da Unicamp, onde desenvolve outra pesquisa de pós-doutorado sobre desenvolvimento, atuais políticas de austeridade e as transformações do trabalho no Brasil, assim como pesquisa sobre uberização do trabalho. Conduz pesquisa empírica com motofretistas na cidade de São Paulo. Então, com esse longo currículo, passo a palavra à professora Ludmila Costec-Cabilho. Ela vai fazer uma conferência de cerca de 1 hora e depois a gente abre para perguntas de vocês, ok? Boa noite a todos e todas. Queria iniciar falando da minha alegria de estar aqui. Eu não pude acompanhar essa semana, mas eu vi a programação e eu achei assim, muito interessante a forma como se constituiu os temas dessa semana, e muito fincado também com o pé no chão no nosso presente brasileiro e o presente das reformas aí. Queria agradecer a organização pelo convite, em especial a professora Marta Bergamin por ter me convidado. Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui pensando. Eu vou falar mais genericamente sobre a uberização do trabalho, um tema que eu venho pesquisando aí há mais de 1 ano, que na verdade é o resultado de outras pesquisas que foram se juntando, mas vou tentar aqui me manter fiel a esse tema que foi proposto, das reformas, automação e desemprego. Haverá futuro para o trabalho.
Então, eu queria começar pensando com vocês essa relação que a gente faz, né, meio automática, entre automação e desemprego, né, que é uma relação que ela é feita permanentemente no capitalismo, é um movimento do capitalismo, o desenvolvimento tecnológico também é um movimento de aumento da produtividade do trabalho e de eliminação da própria necessidade do trabalho vivo, né, um movimento contraditório aí, do modo de produção capitalista. E essa questão do futuro do trabalho, ela é uma questão permanente, né? Então, por exemplo, se a gente olhar o desenvolvimento das tecnologias da informação, desde os anos 70 se está dizendo que, bom, o trabalho vai se tornar desnecessário, o trabalho vai desaparecer. Alguns autores já dizem hoje, né, que o capitalismo, o cerne, a força motriz do capitalismo não é mais a exploração do trabalho vivo, né? Então, essa é uma questão extremamente complexa e que agora parece que a gente está num... Alô? Que a gente está num novo ponto de inflexão, porque nós estamos novamente dando uma espécie de salto tecnológico, né? Então, a gente começa a falar em internet das coisas, a gente começa a falar em automação total das fábricas, e a ideia de algo que está se misturando aí, que é a coleta de dados, né? A conexão entre máquinas, a possibilidade das máquinas aprenderem de uma nova forma, capturarem informação e transformarem isso em outras coisas, né? A possibilidade das máquinas se interconectarem, tomarem decisões e gerenciarem a partir de dados que nós vamos alimentando. E aí vai se pondo a questão, bom, e aí, como é que vai ficar o trabalho? Né? Então, não sei se vocês já viram essas coisas, devem ter visto essa semana, né? Então, por exemplo, uma máquina que fez diagnósticos de determinadas doenças melhores que médicos, máquinas que podem substituir garçons nos restaurantes, isso já tem em alguns países, carros que vão se automatizar, fábricas na Alemanha que estão se automatizando plenamente, aí volta essa questão com muita força, qual que é o futuro do trabalho, né? Mas eu queria pensar aqui com vocês, e é nesse caminho que eu venho pensando a uberização do trabalho, na questão do desenvolvimento tecnológico de uma forma mais dialética, né? Em que sentido? Ao mesmo tempo que o desenvolvimento tecnológico, e não só ele, a gente tem que pensar ele na sua relação com o Estado, nós temos que pensar ele na divisão internacional do trabalho, né? Não pensar no desenvolvimento tecnológico como uma coisa abstrata que se move por si próprio. A gente poderia politizar mais até o debate sobre o que é o desenvolvimento tecnológico, não vou fazer isso aqui, nem daria conta, né? Mas seria uma outra fala aqui. Mas o que eu queria pensar com vocês é o seguinte... esse mesmo movimento de aumento da produtividade, de novas formas de exploração do trabalho, que vai eliminando a necessidade do trabalho, ele tem um outro lado, né? Isso está lá no Marx, se a gente for ver, né? Que é o quê? Esse desenvolvimento ele também é o engendramento de novas formas de controle, de organização e de subordinação do trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que você está promovendo a eliminação da necessidade de certo trabalho vivo, né, você, por um lado, está gerando novas ocupações, né, e, por um outro lado, e é disso que eu quero falar aqui, você consegue gerar novas formas de organização e gerenciamento do trabalho, né, que, por exemplo, foi nos anos 70 lá, a discussão da sociedade pós-industrial, o trabalho vai sair da indústria, a gente vê uma explosão do setor de serviços e o quê? A tailorização do setor de serviços, né? Então, você vai criando novas formas e atualizando formas antigas de gerenciamento do trabalho. Quando eu estou pensando em subordinação do trabalho, né, o que eu estou pensando? Eu não, né? Estou me baseando na discussão do Marx, quando Marx vai falar em subsunção do trabalho, né? Essa palavra ela é carregada de muitos sentidos, né? Primeiramente, é o que? A ideia de que você pega um conhecimento que é socialmente produzido, você separa, né? O trabalhador está separado desse conhecimento, e esse conhecimento ele começa a ser produzido como uma força autônoma, né? Isso que a gente chama de desenvolvimento tecnológico, né? E essa força autônoma, ela se opõe, né? E estou usando as palavras do próprio Marx, né? Ela se opõe ao trabalhador,
né? É uma força que é o meio da opressão e da exploração e da desigualdade social. A gente está olhando para como essa força autônoma se opõe a esse trabalhador, né? E aí nós vamos entrar na questão do quê? Da disciplina sobre o corpo desse trabalhador, né? Como ela torna esse trabalhador apartado do conhecimento e o torna um executor de tarefas. A gente podia ir aqui longe, pensar em alienação do trabalho, etc., né? Mas eu queria pensar com vocês essa questão, né, dessa força como o quê? Uma força que vai colocar o gerenciamento sobre o trabalhador, que vai colocar novas formas de organização do trabalho, isso é uma transformação permanente, né? E mais do que isso, que eu acho que é uma questão central para depois a gente pensar a uberização, nós vamos ter que pensar em termos da cooperação, né? Então tem uma frase do Marx que ele fala assim: o capitalista ele paga 100 forças de trabalho, mas ele não paga a força dessas 100 forças combinadas. O que é isso, né? Não é uma questão simplesmente de separar o trabalhador do conhecimento sobre o que ele produz e discipliná-lo e submetê-lo a uma série de relações, né? É a força, a potência que o encontro de todas as nossas forças de trabalho em conjunto tem, né? E isso é a apropriação capitalista, vamos dizer assim, no seu sentido mais forte e violento, né? Ela torna isso privado, né? O encontro das nossas forças, o que nós produzimos conjuntamente, não é simplesmente uma soma das nossas forças de trabalho, né? A gente está pensando, na verdade, em indivíduo e sociedade. Como que nós não somos uma soma de indivíduos, né? O que é o nosso encontro aqui, o que isso produz, né? Então, nós estamos pensando nos termos da cooperação, né? E essa cooperação ela se torna subordinada, né? Esse é o grande lance aí do capitalismo. E eu quero pensar nisso com vocês no termo da uberização. Então, gente, esse movimento de desenvolvimento tecnológico, que é um movimento que, ao mesmo tempo, busca eliminar a própria fonte da valorização capitalista, que é a força de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, possibilita um aprofundamento das formas de exploração do trabalho, possibilita novas formas de organização do trabalho. Ele é um movimento extremamente conflitivo, né? E se a gente olhar aí esse conflito, nós vamos ver assim, como vocês podem ver, eu estou fazendo uma fala totalmente marxista, né? Esse movimento ele é o quê? Se eu olhar pelo lado do capital, ele é o quê? Ele é um movimento que, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, não é uma questão só do desenvolvimento tecnológico. Você tem o Estado, você tem a configuração nacional do mercado de trabalho, você tem uma série de coisas que estão em jogo aí, né? Para o lado do capital, essa luta é o quê? É uma luta de desenvolvimento tecnológico, etc. É uma luta para reduzir o trabalhador à mera força de trabalho, certo? A ser utilizada na medida exata da necessidade da produção. Então, vamos dizer assim, a redução do trabalhador à força de trabalho. Do lado do trabalhador e da classe trabalhadora, vamos pensar assim, o que é essa luta? É uma luta pelo reconhecimento do trabalhador, não só como força de trabalho, mas como sujeito, né? Como cidadão, como sujeito de direitos, que trabalha, mas sobrevive, mas que tem férias, que tem aposentadoria, que tem remuneração, etc., tem descanso, né? Então, essa é uma luta permanente e que a gente vai vendo como ela acontece ao longo da história. E desde os anos 70, né, depois de você constituir uma série de regulações em torno do trabalho, que garantiram, de alguma forma, que esse trabalhador não fosse reduzido à mera força de trabalho, fosse reconhecido como um trabalhador cidadão, a gente vai tendo um deslocamento mundial nos discursos sobre o trabalho. Então, os direitos do trabalho vão se tornando custos sociais, a gente tem todo esse movimento de flexibilização do trabalho, que, se a gente olhar ele bem de perto, é um movimento de transferência de riscos e custos para o trabalhador, de intensificação do trabalho, de extensão do tempo de trabalho e, ao mesmo tempo, de eliminação dos direitos, né, que dão um certo freio a essa relação. E depois a gente vai pensar no Brasil e pensar como isso é complexo, porque nem essa figura do trabalhador cidadão ela se consolidou plenamente, né? Então, a gente está aqui de cabelo em pé com a reforma trabalhista, e olhando para uma reforma que atinge 50%
desse mercado formalizado. Ela não fez nada com a parte informal, né? E ela ainda vai informalizar o que se formalizou. Na verdade, é nesse sentido que a gente tem que pensar essa reforma, do meu ponto de vista, né? Então, se a gente olhar para essa reforma, e aí a gente vai fazer essa relação com a uberização como algo que se desenha já no presente, mas talvez uma tendência que se generaliza pelo mundo do trabalho, como se todos nós somos futuros motoristas Uber em diferentes setores que a gente ocupe na economia. Mas se a gente olhar para a relação entre uberização e reforma, que é o que eu vou tentar fazer aqui ao longo da minha análise, nós vamos vendo como o Estado agora brasileiro, finalmente, ele legaliza o reconhecimento do trabalhador como força de trabalho, né? O próprio Estado fazendo o movimento de desconstrução dessa figura do trabalhador cidadão, né? Voltando o trabalhador ao seu estatuto de força de trabalho disponível e remunerada apenas de acordo com o que produz, né? E disponível ao uso do capital. Então, é isso que está muito bem feito nessa reforma. Eu vou falar mais dela aí no final, acho que vocês discutiram isso essa semana também, né? Mas como essa reforma ela consolida, a gente olha esse momento que a gente está vivendo, fala, os caras lá não sabem o que estão fazendo, sabem muito bem, né? Uma reforma ultramoderna. Ela, de fato, é uma modernização capitalista, vamos dizer assim, né? Ela é ultramoderna, ela oferece um cardápio de opções ao contratante, né, ao empregador, da melhor forma de transformar esse trabalhador em força de trabalho. Assim, é um cardápio mesmo, né? Ela olhou para o mercado de trabalho, para as tendências do mundo do trabalho, e ela deixou em aberto várias possibilidades, né, que melhor se adequem aí a diferentes interesses, e minou as forças do trabalho ao mesmo tempo, né? Então, tem uma quebra aí nas possibilidades de resistência coletiva. Bom, tudo isso posto, essa ideia de subordinação e de, assim, tentando deixar claro aqui para vocês que se a gente quer olhar para a automação e pensar qual o futuro do trabalho, a gente tem que pensar dialeticamente nessa relação entre desemprego e novas formas e aprofundamento da exploração do trabalho. Essas coisas estão juntas. E o que eu já adiantando aqui sobre a uberização é que a minha tese é que a uberização do trabalho ela é uma forma de, vamos dizer assim, se apropriar subordinadamente de uma forma racionalizada e produtiva do que o desemprego vem produzindo no mundo do trabalho. E aí eu vou desenvolver isso melhor, né? Mas um motorista Uber, ele nada mais é do que uma transformação daquele cara que está desempregado, daquele cara que teve sua força de trabalho rebaixada e é engenheiro de dia e vai ser motorista Uber à noite, etc. É uma apropriação racionalizada e organizada do mercado de trabalho da condição desse cara. A própria condição desse cara, ela se torna produtiva, né? E vou dar o passo além aí no final da minha fala, pensando que, na verdade, isso é um elemento constitutivo do mercado de trabalho brasileiro, né? E que a gente sempre associou ao nosso atraso, ao nosso subdesenvolvimento. Muitas teorias pensaram nas condições desses trabalhadores de forma marginal, né? E o que nós estamos vendo agora, se a gente quiser falar de novo em brasilianização do mundo, né? A gente está vendo o quê? Como essa característica estruturante do mercado de trabalho brasileiro e de outros mercados, se a gente tivesse em um país africano, talvez a gente fosse falar em africanização, não sei, né? É o nosso ponto de vista aqui, né? Mas como essa característica associada ao subdesenvolvimento e ao atraso, ela agora está se tornando uma característica global e visível do mundo do trabalho como um todo, né? E aí vamos pensar em gig economy, vamos pensar como está aparecendo agora nos países desenvolvidos. Tá? Então, eu queria falar um pouco para vocês sobre
Isso aí que eu não, não é um termo meu, né? Isso está sendo usado de diversas formas, esse termo da uberização, né? E quando eu pensei em uberização, não foi nem estudando os motoristas Uber, foi estudando motorista Uber, igual todo mundo aqui já estudou motorista Uber, né? Aquela pesquisa empírica em ato, né? Em loco, vamos dizer assim. Mas foi estudando as revendedoras da Natura, que foi a minha tese de doutorado, e depois os motoboys em São Paulo, e eu vi os motoboys se uberizarem, né? Então, é daí que vem o meu debate, aí juntei com os motoristas Uber, né? Então, a primeira coisa para pensar uberização, eu acho que esse é um ponto. Uberização é um nome bom e não é, ao mesmo tempo. Porque nós estamos olhando para um processo que o Uber deu visibilidade, e deu visibilidade no mundo inteiro, né? Ao mesmo tempo, esse processo não se iniciou com o Uber e nem é algo exclusivo dessa economia digital, da economia compartilhada, né? Não tá nessa inovação tecnológica a novidade da uberização, né? É como se essa inovação tecnológica e a organização do trabalho via aplicativos, ela catalisou processos que estão no mercado de trabalho há décadas, né? E ela tornou isso visível numa dimensão global, né? Então, quando eu penso em uberização, eu estou pensando primeiro que a uberização ela nos deixa visível uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho. E eu vou falar um pouco disso, né? A uberização ela nos deixa visível um novo estatuto do trabalhador, que tem a ver com discussões que estão sendo feitas há décadas aí, desse trabalhador que se torna um gerente de si próprio, né, desse trabalhador cada vez mais autonomizado, vamos dizer assim, aí autonomizado num sentido crítico, né, que ele vai se tornando autônomo, né. Então, eu gosto de falar que o trabalhador uberizado, ele se torna um nano empresário de si próprio, né? Então, nem é a figura mais do microempreendedor. Ele é um nano empreendedor. Ele gerencia a si próprio permanentemente. Então, essa é a figura nova, que não é isso, é nova e não é, né? Ela só deu o Uber deu materialidade, visibilidade a essa constituição, né? E, ao mesmo tempo, uma nova visibilidade, a um novo caráter das empresas, que passam a aparecer como mediadoras e não mais contratantes, né? Elas se colocam no mercado como se elas apenas fizessem uma mediação entre oferta e demanda, entre trabalhadores e consumidores. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E, por fim, que eu quero falar também, que é isso. Bom, a uberização ela atualiza e dá visibilidade a elementos que são estruturantes do mercado de trabalho brasileiro, só que agora numa nova dimensão e com uma aparência muito mais produtiva. E aí a gente pode aqui discutir se isso já era produtivo ou não, se era marginalidade ou não, se é atraso ou não. Tem várias formas da gente pensar esse trabalho informal, que aparece improdutivo, que aparece esporádico, etc. A gente pode discutir sobre isso. Então, eu vou começar falando aí do controle, gerenciamento e organização do trabalho, né? Então, é isso. Primeiro, vamos pensar em os motoristas Uber, né? O que a gente tem? A gente tem um aplicativo, né? E a gente tem uma multidão de motoristas, né, que cresce progressivamente aí, e do outro lado uma multidão de consumidores, né? Esses trabalhadores, o que eles são? Bom, eles são autônomos, a gente sabe que isso está em disputa no mundo, né? Como reconhecer a figura desse trabalhador, se tem vínculo, não tem processo na justiça, ganha, pede, Uber recorre, gasta milhões, né? Nisso é uma batalha mundial, né? Mas você tem de sair do quê? Esse trabalhador que ele é um trabalhador que não é contratado, ele não tem vínculo reconhecido, ele não tem nada da empresa que demande
qual que é a dedicação que ele tem que ter com esse trabalho. Esse é o argumento do Uber. Né? Bom, mas por que vínculo? Se trabalha quando quer, como quer, se quiser. Né? Eu não contratei ninguém. Então, a primeira coisa importante para a gente entender, nesse mundo completamente ameaçado pelo desemprego, pela eliminação, né? Algo que a espada que paira aí na nossa cabeça permanentemente, você tem uma nova forma de relação que não se dá pela seleção. Né? Então, você não vai passar por uma entrevista de emprego, você não vai ser demitido do Uber, né? Você só vai aderir. Então, o Uber conta com o quê? Com o seu engajamento. Se você quiser se engajar nessa atividade, tem lugar para você. Depois a gente vai ver que isso é relativo, que quantos mais nós aqui nos engajarmos, menos lugar tem para nós. Né? Mas a Uber nunca vai dizer assim, não tem mais vaga. Né? Está aberto. Então, a seleção ela não está operando de cara como um mecanismo aí, de estruturação aí dessa relação de trabalho. Né? Então, nós aderimos. Segundo, nós somos gerentes de si próprios, nós próprios. Né? Então, o que é isso? Bom, você é um estudante aqui de sociologia e quer fazer uma renda extra depois da aula. Você vai definir, você vai ter seu carro, você pode alugar um carro, vão se criando redes, né? E você vai definir qual é a sua dedicação a essa atividade. Né? Então, você é um gerente de si próprio. Né? Não tem claramente a relação de subordinação que define a sua meta, que define, né, qual a sua produtividade, não tem nada, você é um gerente de si próprio. Né? E você vai trabalhar de acordo com as suas decisões. Né? Então, é o auge da flexibilização do trabalho. Né? Bom, e aí a gente tem as empresas mediadoras. Né? Então, o que o Uber diz? Olha, eu não estou contratando ninguém, eu só estou fazendo aqui e eu ganho uma porcentagem por isso, porque, afinal, eu não faço isso por bondade, eu faço isso por um interesse capitalista e meu no mercado. Né? Eu detenho tecnologia suficiente para promover um encontro entre consumidores e motoristas. Eu só estou fazendo isso, eu ganho uma porcentagem por isso. Né? Esses motoristas são trabalhadores autônomos e eu só faço essa mediação. Né? Quando eu estava pesquisando os motofretistas em São Paulo, eu fui na Log. Não sei se vocês já viram, todo mundo acho que aqui já viu o motorista passando com o caixotinho azul. Né? A Log é um dos maiores aplicativos hoje de motofrete. Né? E eu fui conversar com os fundadores da Log. E a primeira coisa que o cara me falou foi, olha, nós aqui somos uma empresa do e-marketplace. Alguém já ouviu esse termo aqui? O que é o e-marketplace? É quase assim, o aplicativo como um bazar, né? Onde os compradores e vendedores se encontram. Né? Ele falou, nós somos o e-marketplace, e esse é um termo que está sendo muito utilizado agora no mundo das startups, da economia colaborativa, etc. O Airbnb é um e-marketplace. O que é esse e-marketplace? É o lugar do mercado virtual. Né? Então, ele falou para mim, o que nós somos? Nós somos uma empresa que promove o encontro entre pessoas que querem pedir uma entrega e motoristas que querem fazer uma entrega. Né? Nós só mediamos essa relação. Isso é uma tendência de muitas empresas, delas aparecerem como mediadoras. Né? Elas vão se livrando, vamos dizer assim, do trabalho e aparecendo apenas como uma estrutura. É quase que uma infraestrutura digital que promove esse encontro entre trabalhador e consumidor. Né? Então, é assim que essas empresas estão se colocando. E aí a gente vai vendo um novo papel de empresas que, na verdade, vão se tornando corporações. Né? O Uber, por exemplo, hoje está avaliado em 70 bilhões de dólares. Né? Então, elas vão se tornando, não é
qualquer empresa, né? Elas vão dominando partes do mercado e monopolizando. Por sinal, o plano do Uber, basicamente, várias análises dizem que é isso, né? Ele monopolizar, quebrar com os táxis e tal, e monopolizar o setor de transporte privado aí remunerado. Bom, então tudo bem, essas empresas aparecem como mediadoras. Mas, na realidade, a gente tem que ir lá olhar para a subordinação, né? O que elas têm? Elas têm formas informais, vamos dizer assim, que são difíceis de reconhecer, mas ao mesmo tempo estão muito visíveis, essa coisa contraditória. É difícil mapear, chegar, mas ao mesmo tempo está muito visível. Qualquer motorista Uber sabe te falar disso em 5 minutos, né? Ele sente isso na pele permanentemente, né? O que elas detêm? Primeiro, elas detêm o poder de determinar o valor do trabalho desses trabalhadores, né? Então, ela determina o quanto o trabalhador vai ganhar. Ele não tem poder de negociação. Mas não é só isso, né? Ela detém todos os critérios, e ela estabelece esses critérios, e ela detém os meios para estabelecer esses critérios, né? Ela detém os meios tecnológicos aí para fazer com que isso funcione, né? De determinação desses critérios que vão avaliar o tempo inteiro o quê? A produtividade desse motorista, né? E vão funcionar como uma nova forma de controle sobre esse trabalhador. Então, quando você lá pega o Uber, desce do carro e avalia o motorista, às vezes a gente nem tem ideia disso, mas é isso que está determinando o ranqueamento desse motorista. Quanto mais bem ranqueado esse motorista, e esse ranqueamento não depende só das estrelinhas que a gente dá para ele, né? É uma série de fatores que estão sendo combinados ali de forma automatizada, né? E que levam em conta a avaliação do motorista e, ao mesmo tempo, o quão produtivo ele é. Então, quanto mais você se dedicar ao Uber, isso vai melhorando também a sua posição nesses critérios de avaliação, né? Então, esse cara ele é ranqueado por esse elemento, produtividade e avaliação do consumidor, basicamente. Esse ranking depois não é só que quando você chama um motorista, ele tem tantas estrelinhas, ele é bom, ele é ruim. Isso é importante também, isso dá uma confiança para você, usuário, né? Mas esse ranqueamento, o que ele está fazendo? Ele garante o acesso do motorista aos trabalhos. Então, quanto mais bem avaliado esse motorista, mais acesso ele tem a corridas. E essas corridas vão ficando cada vez mais disputadas. E esses algoritmos do Uber, eles funcionam de tal forma, isso a gente vai descobrindo em estudos que uma pessoa faz aqui e lá, não é fácil chegar por isso que eu digo que é invisível e ao mesmo tempo é muito reconhecível, né? Mas é difícil precisar como isso funciona, né? Mas o que é, por exemplo, se você é produtivo e bem avaliado, chegarão em você corridas que estão mais próximas de você. Isso faz uma diferença brutal no trabalho do motorista, certo? Por quê? Porque se ele tiver, quanto mais ele tem que andar para chegar no passageiro, mais tempo ele gasta e mais custos ele tem. Então, se você reduz esse encontro entre o passageiro e o motorista, para o motorista está o quê? Aumentando a produtividade dele, aumentando os ganhos que ele tem, né? Então, o motorista sabe disso. E aí você tem várias formas de estímulo a esse motorista. Então tem o Uber Eats agora. Eu conversei com os motofretistas da Inglaterra, que já estavam trabalhando com o Uber Eats. O Uber Eats entrou agora aqui, que é o aplicativo de delivery, né? O Uber Eats lança uma série de promoções, de coisas que vão estimulando o engajamento desse trabalhador, né? Então, é difícil a gente reconhecer a relação de subordinação, mas ela está ali operando permanentemente, né? Agora, olha que interessante. Quem é que está executando esses critérios? Não é o Uber. Ele terceiriza para quem? Para nós, né? Então, se você tem uma multidão de trabalhadores de um lado, engajados e autogerenciadores de si próprios, de um outro lado, você tem uma multidão de consumidores vigilantes, né? O que são esses consumidores vigilantes, né?
a gente sabe que a gente avalia esses caras e a gente confia nisso. A gente confia mais ou menos naquilo que eu estava falando no começo da nossa cooperação, né? Não é você avaliando, é o total aqui. A nossa atividade em conjunto como avaliadores nos garante uma certa relação de confiança com o próprio motorista Uber, né? Então, somos nós que estamos executando e alimentando esse sistema permanentemente na forma de consumo. Isso não é trabalho para a gente, né? Isso é consumo. Mas isso, de alguma forma, se traduz como trabalho para o lado de lá, né? O Uber terceirizou parte do controle da avaliação dele sobre o trabalhador. Tá? Então, são esses 3 elementos aí que a gente pode pensar. A empresa que aparece como mediadora, mas detém os meios de controlar e subordinar esse trabalhador. Essa empresa terceiriza isso para uma multidão de consumidores engajados na avaliação. Do outro lado, você tem uma multidão de trabalhadores que opera como multidão. Tá? Eu cheguei nisso do Uber porque eu fui pesquisar a Natura. E eu fui pesquisar a Natura com qual questão? Como é que uma empresa gerencia o trabalho hoje? É 1,5 milhão de mulheres que revendem Natura no Brasil. Quem aqui já revendeu Natura? Eu tenho certeza que tem gente aqui que já revendeu Natura. Ou tem alguém muito próximo que revendeu. A Natura está em toda parte, né? Quando eu fui pesquisar isso, e aí voltando a essa ideia de que isso é uma atualização de características, né, já constitutivas do mercado de trabalho brasileiro, eu fui com essa questão. Como é que é possível uma empresa líder de mercado gerenciar toda a distribuição dela nas costas de um exército de 1,5 milhão de mulheres que são trabalhadoras informais? Então, é um trabalho tipicamente feminino, socialmente invisível, que não aparece como trabalho, né? É difícil até você reconhecer a vendedora Natura como uma trabalhadora. É um trabalho que se combina com outras atividades. Então, eu posso ser professora, vender aqui no intervalo da minha aula. Eu posso ser dona de casa e vender nas festinhas de Natal. Eu estou trabalhando sem isso parecer trabalho, né? É um trabalho que ele tem permeabilidade com outras atividades, né? E é isso. Você trabalha quando quer, como quer, se quiser. É o mesmo processo do Uber, se a gente olhar. Só que com esse exército, que também é uma multidão de mulheres, né? E aí é o trabalho tipicamente feminino e que ele tem muito menos visibilidade social, né? Então, ele nem é trabalho. E é um fenômeno social, né? E que está em diversos países nessas cifras absurdas. O Brasil acho que está entre o terceiro, eu não lembro mais, se é terceiro ou quinto no ranking aí dos maior número de revendedores porta a porta, né? É o sistema de venda direto que chama. Mas, enfim, eu tinha essa questão. Como é que uma empresa consegue garantir a distribuição dela? Ela não tem lojas, ela garante a distribuição dela via o trabalho dessas mulheres que trabalham quando querem, são informais, só aderem, não tem nenhum tipo de requisito da atividade para elas fazerem essa atividade, né? Como é que isso se organiza? Então, ali eu comecei a visualizar essa ideia de que é possível você terceirizar completamente uma parte da sua atividade, né, sem perder o controle sobre ela, e esse controle ele se faz de formas muito informais, difíceis de reconhecer, né, em dimensões estratosféricas, aí, que é você ter 1,5 milhão de mulheres fazendo a distribuição dos produtos de uma empresa, né? E aí a gente pensa em inovação tecnológica mesmo, né? Porque a Natura ela produz uma produção totalmente just in time, que produz de acordo com a atividade dessas mulheres do lado de fora da fábrica, né? Então, quando a mulher vende, aquilo ali vira uma informação dentro da fábrica, emitida numa fábrica bem automatizada já, né? E aí o produto é produzido e é despachado, né? Então, que é um debate, né, gente, que a gente vem fazendo aí desde os anos 70, que você terceirizar a produção não significa perder controle
sobre ela. Esse é o grande lance, né, do desenvolvimento tecnológico. E se percebeu o quê? Além de eu terceirizar e eu criar enormes redes de subcontratação, que se eu olhar lá a Zara, eu vou chegar lá no imigrante boliviano, clandestino, contratado por uma rede de coreanos, né, que é contratada por uma outra rede, etc. E eu vou até eu chegar na Zara, e eu já nem sei o que a Zara produz de fato, né, ela não tem uma fábrica, ela terceirizou tudo, e ao mesmo tempo ela tem total controle sobre isso, né? Esse foi o grande lance do desenvolvimento das tecnologias da informação. Só que, para além disso, e aí que é um passo da uberização, você viu que você pode transferir para o próprio trabalhador o gerenciamento sobre si. E ele é muito eficiente nesse gerenciamento, né? O trabalhador se gerencia muito bem. Então, quando a gente olha o toyotismo, tal, a gente está vendo que o engajamento do trabalhador, da subjetividade dele, etc., é produtivo, né? Que é uma lógica diferente da lógica fordista, né? De você separar totalmente o trabalhador daquilo. Ainda que a gente não possa cometer o erro de achar que a subjetividade do trabalhador também não estava engajada ali naquele processo, né? Mas agora você usa a subjetividade dele como fator de produção, né? E a uberização ela dá um passo além disso, porque as formas visíveis de controle sobre o trabalho, elas desaparecem, mas ao mesmo tempo, esses trabalhadores estão sendo gerenciados permanentemente. Tá? Então, esse é um panorama geral de por que a uberização é uma nova forma de controle e de organização do trabalho, né? Que já vem também, tem essa discussão da Natura, que é uma discussão roots, vamos dizer assim, né? Você vai olhar lá, a dona de casa, então, está mostrando uma tendência do ultramoderno, né? Quem me falou isso foi uma consultora de RH e de uma grande empresa. Ela falou, não, você olha as revendedoras e eu acho que elas são o que há de mais moderno no mercado. Né? E aí a gente vê a relação entre modernização e precariedade. Né? Você acha, olhar para a revendedora Natura, trabalho tipicamente feminino, que não aparece como trabalho, informal, vendendo produto de beleza, e ver ali tendências e elementos estruturantes do que tem de mais moderno na flexibilização do trabalho. É muito legal fazer esse movimento, né? Mas, para além das revendedoras, tem um debate hoje do crowdsourcing. Vocês conhecem esse debate? Deixa eu ver aqui meu tempo, que eu estou aqui disparada. Eu tenho que mais uns 15 minutos? Tá. O crowdsourcing é um termo que foi cunhado por um jornalista americano, né? E que ele já se espalhou também. Né? Que a ideia o que é justamente essa ideia, o crowd de multidão, né? Sourcing. Então você vinha lá o outsourcing, né? Que era a terceirização. Aí você chega no crowdsourcing. O que é o crowdsourcing? Essa ideia de que você pode transferir trabalho para a multidão, né? E essa multidão executa esse trabalho de uma forma muito bem feita. Né? Só que isso envolve novas lógicas, que tem muito a ver com a revendedora Natura, tem a ver com o motorista Uber. Né? Então, vou dar assim, 2 exemplos só para vocês terem um conhecimento do grau que está esse negócio. Né? Então, por exemplo, a NASA ela fez um teste. Ela tinha lá um departamento de geólogos tal, que ficavam mapeando fotos de Marte para identificar onde tinha água em Marte. Era um trabalho simples, repetitivo, etc., que tomava muito tempo desses caras. Né? Tinha lá, sei lá, quantos geólogos designados para fazer isso. A NASA fez um teste. Ela criou um projeto chamado Clickworkers, botou isso na internet, né? Apareceu como uma forma de lazer do consumo, né? Então, ela jogou isso para a internet para usuários, se você quiser, se você se cadastrava lá, etc., para os usuários da internet reconhecerem e mapearem essas fotos. Em poucos dias, aquele trabalho de anos lá dos caras foi realizado pelos internautas. E eles fizeram isso de forma eficiente. Então, a NASA ela verificou que ela podia transferir para uma multidão de consumidores um trabalho que antes estava dentro do departamento dela. Né? E é um trabalho não pago, que aparece como consumo, né, e como lazer.
Esse é um exemplo, e que leva a gente a esses debates de hoje entre a fusão entre consumo e trabalho, o que é trabalho, o que não é. Que na Natura eu também via isso, né? A revendedora que vende para consumir, aí uma hora ela não sabe quanto que ela gasta em produto para ela, quanto que ela gasta trabalhando, né? É uma coisa que vai se misturando aí. Então, esse é um exemplo que a gente bota o consumidor para trabalhar, né? Só que está na esfera do consumo. Outro exemplo de crowdsourcing, aí mais sério até. Empresas hoje como Procter & Gamble, Johnson & Johnson, etc., todas recorrem a um site que chama Innocentive, que é de inovação, né? E nesse site, cientistas do mundo se cadastram. E aí a Procter & Gamble quer descobrir como que ela faz, eu estou dando exemplos reais, para botar bolinha de ar na pasta de dente para isso ficar mais atrativo, né? Ela joga lá um desafio. E esses usuários se cadastram, aceitam o desafio e informalmente fazem a pesquisa disso, né, em seus laboratórios informais. Eu não sei, cada um vai fazer de um jeito aí. É uma adesão dos caras, né? E alguém resolve aquilo. E quem resolver ganha um prêmio. E de acordo com a seriedade daquilo, o prêmio, a pessoa pode ganhar dinheiro mesmo com isso, né? E a Procter & Gamble patenteia isso, né? Então, esse é um exemplo de crowdsourcing assim, muito forte, porque as empresas elas estão pondo para fora os departamentos de pesquisa e desenvolvimento e jogando isso no universo online, né? E as pessoas se gerenciam bem e resolvem isso, né? E elas respondem, e isso dá certo, né? Então, essa nova tendência do mundo do trabalho, ela já enxergou que é possível eliminar as formas institucionais do trabalho, regulamentadas do trabalho, sem perder a força do trabalhador, né? Sem perder a produtividade, o engajamento, etc., do trabalhador. São novas formas de engajamento, né? E essas coisas, eu tento discutir elas em termos de trabalho amador, né? Não sei, eu estou abrindo muitas janelas aqui, mas está dando para... eu vou fechá-las, tá? Eu vou tentar, pelo menos. O que é esse trabalho amador? Essa ideia, por exemplo, esse cientista, ele é um bom exemplo para a gente pensar, né? Ele pode ser cientista de uma empresa de dia. Quando ele está ali resolvendo o enigma do Innocentive, ele é um trabalhador amador, né? A relação de trabalho ela desaparece, né? E todas as mediações publicamente instituídas que garantiam o reconhecimento da identidade profissional e uma série de proteções, garantias desse trabalhador, elas somem. E ele entra meio na esfera do consumo, do lazer, é meio difícil precisar o que é isso, né? Isso é um exemplo de trabalho amador. O motorista Uber, ele não é um taxista, ele é um trabalhador amador. Vocês concordam comigo? Você tem seu carro, você não sabe nem andar pela cidade, você está totalmente baseado ali no que a tecnologia está te possibilitando fazer, um Waze, um Google Maps da vida aí, né? E você se engaja numa atividade de uma forma amadora. Você é motorista algumas horas do dia, outras não, você tem outra profissão, né? Você vai combinando as coisas, né? Então, essa característica do trabalho amador, ela vai meio costurando o nosso mundo do trabalho, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que, bom, nós estamos num contexto de desemprego crescente, né? Nós estamos num contexto de rebaixamento da força de trabalho, isso é uma ameaça permanente, né? Não sei se vocês viram os americanos que vieram aqui conhecer a reforma trabalhista e a reclamação deles foi, mas então aí, vocês mudaram tudo e a gente ainda não pode rebaixar o salário, né? Só falta essa possibilidade, né? Opa, me perdi. O trabalho amador ele tem a ver com isso. Você vai num contexto de desemprego, né? As pessoas vão o quê? Aderindo a novas formas de trabalho. E aí, gente, isso é um outro debate bem amplo, que tem a ver com o que é trabalho e não, que tem a ver com crowdsourcing.
e que tem a ver com coisas que estão atravessando a nossa vida cada vez mais. E é por isso que a gente pode pensar em uberização também como uma tendência para o futuro do trabalho, né? Nós todos somos trabalhadores amadores em muitos momentos da nossa vida, né? Quando você põe lá seu apartamento para alugar no Airbnb, você está se tornando você está transformando sua casa, vamos dizer assim, numa pousada instantânea, né? Você está assumindo uma figura de um gerente do seu próprio lar, né? Que é algo assim que você adere, que você pode fazer ou não, você faz hoje, não faz amanhã, né? Quando você faz lá sua pesquisa na internet da melhor passagem aérea, etc., nós estamos sempre substituindo um trabalho, tal como ele se constituía, por esse trabalho amador. E ele pode ter mais cara ou menos cara de trabalho, né? Mas para o lado da empresa, ele se traduz em trabalho não pago. Isso é muito difícil discutir, tem muita gente debatendo isso, né? O que é esse trabalho que é trabalho, mas não é? Quando eu estou lá no Facebook postando minhas informações, o que é que eu estou fazendo? Eu estou valorizando a marca do Facebook, mas isso não é trabalho para mim. Quando eu acesso o banco da minha casa, o professor Francisco de Oliveira já falava isso lá no início dos anos 2000, né? O que é você acessando o Internet Banking, né? É você contribuindo aí com a tecnologia, não contribuindo que a culpa seja sua, né? Mas assim, o nosso movimento, enquanto multidão que acessa o Internet Banking, possibilita a eliminação de uma série de trabalhos, né? Então, o trabalho amador ele tem um pouco a ver com isso, com esse trabalho que é trabalho, mas não é trabalho, que faz quando quer, que se combina com outras atividades, né? E a revendedora Natura, o motorista Uber são exemplos muito claros do que é um trabalho amador, né? Isso vai se generalizando e vai se combinando com outras atividades do mundo do trabalho. Isso é uma coisa meio generalizada. E eu não sei se vocês já viram esse termo gig economy. Isso é um termo que está sendo utilizado agora nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? O gig vem dos músicos, né? Hoje eu vou fazer um gig. O gig é o bico, né? O cara vai tocar na noite e tal, e aí ele vai ganhar por aquela noite, isso é um gig. E virou esse termo, gig economy, né? Que é o quê? A economia dos bicos ela está crescendo. Ela ainda é uma proporção pequena do total da economia, mas é impressionante a velocidade com que ela cresce, né? Os empregos que mais crescem nos Estados Unidos, etc., grande parte dos empregos gerados aí nos últimos anos são da gig economy, né? Então essa ideia do bico, o trabalho mesmo, tal como a gente o conhece, ele vai meio que se perdendo a sua força e dando lugar a essas novas formas de ocupação, né? E aí entra o Airbnb, entra o Uber, entram várias formas aí. Você faz um colar de artesanato, posta lá no site, vem. Entram várias formas de organização aí do mundo do trabalho que tem a ver com essa perda de formas estruturantes do trabalho, né? E aí eu vou finalizar tentando fazer essa ponte com o mundo do trabalho brasileiro, tal como ele se estrutura historicamente, né? Para a gente também sempre ver essa contradição entre o que é muito novo e que, na verdade, é sempre não, né? Mas é uma atualização de elementos constitutivos e muito invisibilizados na história brasileira, né? Então, se você olhar o pensamento social brasileiro, como ele pensa o trabalho informal, o trabalho improdutivo, que também é outro debate, né? É uma questão muito séria, assim, a associação com o atraso, com a marginalidade, né? Marginalidade no sentido de trabalhos que estão nas franjas da economia capitalista, né? Então, o que está dentro, o que está fora, tem essa dualidade permanente, né? Entre o que é importante aos circuitos da acumulação e o que é residual, né? Talvez a uberização ela veio mostrar para a gente assim, bom, isso aí que nós estamos chamando de residual pode ser apropriado de uma forma extremamente produtiva, né? Esse é um primeiro elemento. Eu pego aí os bicos e a viração das pessoas e eu transformo isso, eu subordino isso via um aplicativo e isso é uma atividade extremamente lucrativa, né? Então, essa é uma primeira questão.
Mas a questão que eu queria pensar com vocês do trabalho amador como algo que está aí costurando hoje o mundo do trabalho, em uma dimensão global, né? Quando eu entrevisto os motoboys, eu só vou contar um pouquinho dos motoboys e falar 2 minutos da reforma e eu encerro, né? Os motoboys, bom, primeiro eles se uberizaram, né? Então o cara ele era seletista. Primeiro ele é informal. Grande parte dos motoboys não tem dados precisos sobre os motoboys em São Paulo, né? Mas eles têm um processo de formalização. Então entram as terceirizadas crescem muito, né, em São Paulo. O trabalho de motoboy é um trabalho que o cara sempre tem emprego, sempre tem terceirizada contratando o cara, né? E ele é registrado, não necessariamente, mas é um movimento de formalização, né? E aí o motoboy ele tem um salário fixo lá, que é o piso, que está em torno de R$1.000, e o resto ele ganha por entrega, né? E aí daí a gente vê a loucura aí do trabalho dos motoboys, né? É a produtividade deles que está em jogo aí permanentemente. E aí entram os aplicativos. E o que os caras começam a fazer? Eles começam a se tornar autônomos, né? Então, para você ser um trabalhador de um aplicativo, você tem que ser MEI, né? Que é esse microempreendedor. Isso vocês sabem que foi uma forma de regulamentar trabalhadores informais no Brasil. Então, trabalhadores de baixa remuneração, viram pessoa jurídica, vamos dizer assim, e a figura do MEI, né? Você só pode ganhar até 60 mil por ano. E você pode emitir nota, tal, e os motoboys viram MEI para poder trabalhar para o aplicativo. E, inicialmente, eles ganham muito mais como autônomos, né, porque a porcentagem que a terceirizada tira da entrega deles é muito maior do que a do aplicativo. Só que é o mesmo processo da revendedora Natura. Tinha 50 mil, aí tem 100 mil, 200 mil e tem 1,5 milhão. Né? Então, quanto mais cresce o número da adesão de motoristas, pior vai ficando para os trabalhadores, igual o Uber. Né? Mas contando isso para vocês, por quê? O que esses caras começam a fazer? Eles começam a fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, o cara se mantém como seletista, e, ao mesmo tempo, ele trabalha para os aplicativos. Então, ele começa a combinar um trabalho com o outro, intensificar o próprio trabalho, né, e depois estender o tempo de trabalho dele. Né. E, além disso, às vezes o cara chega à noite e entrega pizza no bairro dele, ele trabalha lá 18 horas por dia, né, sendo 3 coisas ao mesmo tempo. Ele é seletista, ele é informal e ele é MEI. Né? E ele está uberizado e ao mesmo tempo contratado, né? E também esse motoboy, se a gente olhar, ele também mostra para a gente tendências do mundo do trabalho, que é isso, a nossa adesão a essas atividades, que nós vamos combinando as coisas e nós vamos intensificando o nosso próprio trabalho de diversas maneiras e vamos gerenciando as formas de nós mesmos intensificarmos em busca do quê? De maior rendimento, de mais encontro de trabalho, etc. Né? E aí, pensando ainda no trabalho amador e olhando para o motoboy, quando eu pergunto da trajetória desses motoboys, é muito interessante. Né? Então, que é um pouco o que diz sobre o nosso mercado de trabalho brasileiro. Né? Você pega o cara, um motoboy é o quê? Um trabalhador de baixa qualificação e baixo rendimento, mais ou menos até, porque tem motoboy que ganha até R$5.000 como motoboy. Né? E aí vive na loucura total. Né? Mas eles conseguem ter até que rendimentos acima da média do que a qualificação deles permitiria. Né? Bom, você pergunta a trajetória desses caras, o cara foi açougueiro, metalúrgico, vendedor de sapato, montador no Walmart, manobrista, garçom, tudo isso, um cara só. Né? Eu estou dando um exemplo real. Assim. Então, a trajetória, e se você olhar a trajetória do trabalhador da periferia brasileira, ela é assim, né? Que é o que eu venho chamando, não é meu esse termo, já vinha lá do meu mestrado com a professora Vera Teles, né? Da viração. O que é a viração? Né? É o engajamento permanente em diversas atividades que garantam sua sobrevivência. Então, você não tem uma identidade profissional
Assim como você não tem 50% da população no mercado formal e os outros 50% informal. O que você tem é um trânsito permanente dessas pessoas em trabalho de altíssima rotatividade, e elas entram e saem, elas combinam as atividades e elas fazem tudo isso ao mesmo tempo. Né? Isso é um dilema para a gente entender o mercado de trabalho brasileiro, e ele é muito pouco estudado. Assim, a gente cria as categorias rígidas e aí fica a dualidade entre o formal e o informal. Não, os trabalhadores fazem esse trânsito o tempo inteiro, né, e garantem a sua sobrevivência, se engajando em diversas atividades. O que eu estou tentando dizer para vocês é que essa novidade do motorista Uber, do trabalho amador, do crowdsourcing, né, ela é um pouco muito parecida com o que constitui a vida dos trabalhadores, por exemplo, do mercado de trabalho brasileiro. Né? Esse elemento constitutivo da sobrevivência da periferia agora está sendo nomeado de gig economy, né? Porque agora ele tem uma visibilidade outra nos países desenvolvidos. Então a gente está olhando, só para fechar assim, o ciclo aí da análise, né? O que a gente está olhando de mais precário aí também é o que tem de mais moderno. Né? E quando a gente pensa em automação e o futuro do trabalho, a gente tem que olhar para essas características mais precárias, estruturantes do mercado de trabalho como o nosso, por exemplo, e ver nelas tendências que estão se generalizando globalmente, ou já estavam lá, mas agora elas têm visibilidade. Né? Então seria esse o movimento. E aí, fechando com a questão da reforma trabalhista, né, eu não sei se vocês viram de perto assim, o que são todas as transformações da reforma trabalhista. Né? É muito assim, uma coisa intrigante mesmo, que a esquerda ela não tem conhecimento total sobre o que é a reforma. Né? As pessoas... eu não sei qual foi a mágica feita aí, que realmente a informação não chegou. Né? Então, assim, tem elementos constitutivos da reforma trabalhista que não estão claros para a população o que é que está sendo feito. Né? Eu só queria fechar falando dessas 3 categorias aí. A reforma criou a categoria do autônomo exclusivo, eu não sei se vocês viram isso. Né? O que é o autônomo exclusivo? Se antes, todo aquele movimento de pejotização, etc., você tinha uma garantia jurídica ainda, que se você comprovasse, olha, eu trabalho 8 horas por dia para essa única empresa, como é que eu sou um PJ e não um subordinado? Né? Isso era um elemento estrutural para você reconhecer a subordinação. Né? O que está sendo feito agora? O que vai ser feito a partir de novembro agora, já está aprovado e vai ser implementado, né? Essa figura do autônomo exclusivo. Né? O que é esse autônomo exclusivo? É o seguinte, não interessa mais se você trabalha 8 horas por dia para a mesma empresa, né? Você pode ser caracterizado como um autônomo exclusivo. Né? Isso quer dizer o quê? Que a gente acabou com a obrigação da CLT. Né? Ela se tornou uma opção nesse cardápio de contratações. Então, eu posso transformar você num autônomo se isso me convier. Né? Então, você vai perder totalmente seus direitos, você não vai ser mais um trabalhador com carteira assinada. Essa é a primeira coisa. Que só ela, gente, não precisava mais nada. Né? Você desmontou a CLT, basicamente é isso. A segunda coisa é o trabalhador intermitente. Né? Então, o que é esse trabalhador intermitente? É um pouco aquela ideia lá de usar a força de trabalho na exata medida. Né? O trabalhador intermitente é um cara que é registrado, só que ele ganha por hora de trabalho. E ele pode ganhar menos que um salário mínimo. Se ele trabalhar, a hora de trabalho dele é o valor hora do salário mínimo. Né? Mas ele não precisa cumprir a jornada total, então ele pode ganhar menos que um salário mínimo. Esse cara é registrado de uma empresa e ele é convocado por essa empresa de acordo com as necessidades da empresa. É muito parecido com o contrato 0 hora da Inglaterra. Né? Então, o que é isso? O McDonald's já faz isso no mundo. Né? E aqui ele sofreu vários processos por tentar fazer isso.
Tem horário de pico, eu convoco você. Hoje você trabalha tantas horas para mim. Durante a semana tem menos movimento, você trabalha menos horas para mim. Né? Eu convoco você, 2 dias antes eu digo, amanhã eu preciso de você 8 horas, depois de amanhã eu preciso 3, daqui 2 dias eu não preciso de você. Né? E você se torna o quê? Um trabalhador disponível. Né? E se você não for, tudo bem, só que é uma relação de subordinação. Vamos imaginar o poder de negociação desses trabalhadores, em irem ou não? O que vai acontecer com esses trabalhadores, gente? É a uberização na prática. Né? Provavelmente esses caras vão se engajar em vários trabalhos diferentes, eles vão combinar o aplicativo com o emprego tal. É a viração, né? Uma viração que vai se generalizando. E, por fim, o terceiro elemento muito importante da reforma é a quebra das forças sociais do trabalho. Né? Então, é reduzir, dar o mesmo estatuto das negociações individuais, elas vão ter o mesmo peso das negociações coletivas. Né? Então, você está quebrando a perna das organizações e está dizendo que trabalhador e patrão têm o mesmo poder de negociação. Eles sentam e negociam as condições de trabalho. Né? E muitas outras coisas aí bem refinadas na destruição de garantias e direitos do trabalhador. Né? Então, assim, só para fechar, essa reforma, ela de alguma forma, ela legaliza a uberização do trabalho. Né? Ela vai legalizar que qualquer tipo de trabalhador se torne um trabalhador autônomo e disponível ao trabalho. Né? E caberá a nós, para a nossa sobrevivência, o nosso engajamento produtivo. Né? Então, de fato, nós estamos olhando para um momento ultramoderno do Brasil. Nós estamos na linha de ponta aí da inovação da flexibilização do trabalho. Né? O próprio Estado está regulamentando aí formas de garantir com que todos nós sejamos aí cada vez mais nanoempreendedores de nós mesmos, com as mais diferentes qualificações e rendimentos. Né? E nós temos hoje tecnologia suficiente e cada vez mais para fazer essa transformação sem perder o controle e a subordinação sobre o nosso trabalho. É isso, gente. Obrigada. Queria agradecer a conferência. A conferência da Ludmila, obrigado. Eu vou abrir para perguntas, mas já tem gente querendo fazer perguntas? Tem um ali. Eu, como estou nessa posição privilegiada, vão me permitir fazer uma pergunta antes, e aí depois eu passo e a gente faz blocos, pode ser blocos de 3 perguntas, e ela vai respondendo em blocos que fica mais fácil. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar, me parece que a leitura, a análise que você fez agora é uma análise caracterizada pela tecnofobia. Ou seja, a tecnofobia ela abarca uma série de outras questões e implica um receio das consequências e impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Tá? Ao mesmo tempo, esse ano, na primeira metade do ano, teve um congresso na Universidade da Califórnia que teve sobre tecnologia, né, e teve uma série de questões que foram levantadas ali, e algumas delas em relação ao trabalho, uma delas específica, dizia que no futuro havia uma projeção de que a automação, não a autonomização, mas a automação e a inteligência artificial seriam capazes de criar novos empregos. Então, queria... E aí eles dão um exemplo, né, de que os Estados Unidos é o país mais automatizado do mundo e que nem por isso houve redução de empregos lá. Claro, não estão falando de condições de trabalho, nem de direitos de trabalho, mas de quantidade de trabalho.
Então, será que a nossa visão em relação a esse futuro do trabalho, por ser caracterizada pela tecnofobia, ou seja, a gente tem uma visão em relação aos direitos que foram conquistados ao longo dos anos, as macro-instituições que foram construídas pela força de trabalho, pelos trabalhadores, enfim. Será que essa visão pessimista em relação ao mundo do trabalho, ela não é, por demais, caracterizada com esse modo de pensar do passado? Haveria uma outra maneira mais otimista de olhar o mundo do trabalho? Essa é a minha pergunta. Boa noite, muito obrigado. Eu estou muito feliz por ouvir a sua exposição. E estou aprendendo, e a minha pergunta vai no sentido oposto da primeira pergunta. É que, primeiro, a primeira pergunta está colocando como premissa que essa tecnologia e a forma de gerenciamento colocada da precarização, ela está repondo o posto de trabalho e está repondo valor ao sistema de produção. Se entendi bem, essa é a questão colocada pela primeira pergunta. Aí a minha pergunta é: desde que surge a automatização, e especialmente com a supermodernização da microeletrônica, e agora com a com a forma super desenvolvida enfim, da informática, temos tido uma redução de postos de trabalho. Ao mesmo tempo, temos tido um aumento da precarização das relações de ganho, de sustentabilidade das pessoas. Acho que isso é um dado próprio, bem tipificado. Por exemplo, no Brasil, agora, a última semana, sai o dado do IBGE em que 5 famílias no Brasil têm mais renda do que 100 milhões de pessoas. 5 famílias têm mais renda que 100 milhões de pessoas. No mundo inteiro não está sendo muito diferente. O que então me leva à pergunta, para não chatear muito os meus ouvintes, os seus ouvintes, eu sou aqui estranho. O que se nota é que estruturalmente há uma antropofagia do capital em relação à sua própria sobrevivência. Quer dizer, em resumo, o capitalismo exige, para que se realize o valor, que haja a troca das mercadorias. É preciso que haja um produtor e um consumidor, e é preciso que eles se encontrem. E é preciso que alguém tenha algo a vender e alguém possa comprar. Se eu não posso comprar, eu não posso vender. Então, o ciclo não se fecha. Portanto, essa antropofagia capitalista está com o processo agora de superautomatização chegando a limites muito grandes. O que eu percebi na exposição é que nós temos esse processo de ocupação do excedente de mão de obra transferido para o setor terciário. Ou seja, ocupamos então um setor e precarizamos totalmente o setor. Só que você trouxe uma informação a maior, que eu não sabia, é que o próprio sistema produtivo está também sofrendo o processo de antropofagia. Portanto, a questão é o limite capitalista desta forma de produção. Essa é a minha pergunta.
Obrigado. Boa noite. Boa noite, meu nome é Edgar, eu sou do 2º semestre de Sociologia. Acho que a minha pergunta vai muito na linha da segunda. Eu tendo a acreditar que o trabalhador ele seja um obstáculo para o capitalista, porque se você pegar o desenvolvimento do carro autônomo, pelas pesquisas, né, para desenvolver o carro autônomo, pelo Uber, ou as entregas via drone pela Amazon, você vai ver que se o trabalhador for excluído dessa equação, a empresa ela vai lucrar muito mais. Se hoje eu tenho que remunerar o motorista em 75% e o percentual da Uber é 25%, por que não eu não posso ficar com a parte dele implantando um carro autônomo? Eu acho que vai na linha da segunda pergunta, quando o meu questionamento é como que o capital vai se organizar para sobreviver a um mundo sem trabalho humano? Oi, boa noite. Caiu. Me chamo, sim. Outro bloco. A minha pergunta é curta. Eu tô treinando em casa, tá sintetizando as coisas agora. Pode ser, próximo bloco? Pode ser, minha pergunta. Eu queria saber só, por exemplo, quando a senhora estava falando a respeito do motoboy, me chamo Cláudio Henrique. Quando a senhora estava falando sobre os motoboys, eu lembrei de um fenômeno também recente que é o pessoal da pizza de 10 e tal. Que querendo ou não é esse, eu acredito que esteja dentro desse processo de gig economy, de, enfim, transformar alguma você pegar através de um aplicativo. A senhora não sabe o que é pizza de 10? São motoqueiros que eles recebem pedidos de pizza feita de forma bem econômica por WhatsApp, e aí eles vão levar na casa das pessoas. Então é uma parada meio, mais ou menos nesse sentido do Uber, saca? A senhora não conhece, cara? Tudo indica que a pizzaria, na versão fornos elétricos, então a pizzaria ela meio que uma coisa secundária nesse processo. Porque às vezes as pizzas elas já estão prontas, eles ficam rodando só e oferecendo. É só isso. Ia ser uma só se você não conhecesse, na real. Eu já vi falar disso aí, mas eu não sei como funciona. O motorista, ele uma pesquisa tem... interessante. Ele já anda com as pizzas no bagageiro dele, e ele fica rodando e oferecendo para quem está lá. Entendeu? No bairro dele, por exemplo. Isso, por exemplo, gritando e tal, papapá. E às vezes chega por WhatsApp também, ele tem a opção de ter o WhatsApp como intermediador ali, funciona. Eu, enfim, na minha leiga interpretação, vi isso como uma espécie de uberização e tal. Uhum. Só que assim, justamente, a pizza de 10, ela tem uma qualidade menor. E a minha pergunta é se esse processo de uberização, ele afeta, de alguma forma, de acordo, segundo os seus conhecimentos, o produto, especificamente, a qualidade do produto. A minha pergunta é essa. Qual que é o nome do senhor? Eu tive a felicidade de vir para um evento, aí vi o de vocês, vim correndo, me chama Albérico. Albérico. Bom, eu queria agradecer as questões aí que, na verdade, são umas bombas aí que vocês jogaram em cima de mim. Mas acho que são questões centrais, assim, de como analisar tudo isso com profundidade, pensando no que é o capitalismo hoje, né? E, assim, eu acho que, às vezes, eu tenho uma tecnofobia mesmo. Eu passei na minha mãe antes de vir daqui, ela falou, eu estava saindo, ela falou assim, não esquece, tecnologia é bom, viu? Ela falou isso para mim na porta. Mas, assim, como que eu acho que uma coisa é falar na tecnologia abstratamente, né? Outra coisa é pensar politicamente como essa tecnologia é produzida e apropriada, né? Então,
eu não sei se é tecnofobia o termo, né? Quer dizer, na verdade, é um debate que aí ele é muito mais profundo, assim, difícil de fazer, que é politizar a produção tecnológica, né? E não pensar ela como algo que se move aí por conta própria e que a gente aproveita ela ou não, né? Como que essa tecnologia é produzida e por quê e por quais fins, etc. Né? Mas isso é um debate difícil, assim, porque ele mexe com até a noção de progresso no capitalismo, né? Como pensar a noção de progresso e problematizar essa noção, etc. Mas o que eu acho que, assim, hoje, olhando para o desenvolvimento tecnológico, a gente tem que enxergar, assim, o que ele vem produzindo, em que sentido, né? E aí eu agradeço muito sua pergunta, porque ela vai me fazer falar de coisas que eu tinha esquecido, assim, que não deu tempo e passou mesmo. É isso, assim, as previsões da automação e do que vem por aí, elas falam num aprofundamento da desigualdade social, se as coisas continuarem sendo apropriadas da forma que são. E o que é isso? Você vai ter uma série de trabalhadores imediatamente substituíveis, né? Então, por exemplo, essa figura do garçom, do cara que faz determinadas tarefas na fábrica, etc., né? Como se esses caras fossem se tornar mais desnecessários, né? E você vai ter uma série de trabalhadores altamente qualificados, que é um grupo reduzido, né? Então, você tem, ao mesmo tempo, um aumento do desemprego de um lado e a concentração do trabalho num outro polo. Esse é o ponto de partida, assim, para pensar. Mas eu acho que a gente tem que problematizar isso, né? Assim como na tecnologia da informação, tal, a gente pensava mais ou menos da mesma forma. O que a gente viu? A produção de uma série de novas ocupações. Por exemplo, o próprio motorista Uber, ele foi produzido, né? Ele não existia esse motorista ali desempregado. Você produziu um novo nicho de mercado, né? Então a tecnologia ela produz também novas ocupações, que é algo que a gente não pode prever de saída. O que vai ser produzido aí, né? Mas de qualquer forma, eu acho que a gente também não pode se furtar de pensar como a automação, tal como ela está posta, provavelmente ela vai possibilitar algo que a gente já vem vendo nessas décadas, né? E não é só automação. Aí a relação entre a automação e as políticas de Estado, né? Por exemplo, a reforma trabalhista, você está olhando a relação entre o Estado e a inovação tecnológica, né? Não é a automação por si própria, é a forma como ela é gerida no mundo e distribuída e apropriada, etc., né? A gente tem que pensar nisso permanentemente. Mas eu estava falando, o que você vai ver, que a gente já viu, que está mais comprovado, que a desigualdade social no mundo ela vem se aprofundando de uma forma gritante, né? E se as coisas seguem no rumo tal como elas estão, provavelmente você vai ter um aprofundamento maior ainda dessa desigualdade, né? Entre qualificados e não qualificados, baixíssimos, remunerados. E é isso, né, gente? Quando você olha para o chip, você também tem que lembrar da mina lá da África, né? Então, essas coisas elas estão conectadas o tempo inteiro, né? Esse trabalho mais precarizado, degradante, invisível e a sua relação com a inovação. Esse é o lado e a resposta, vamos dizer assim, mais padrão. Mas o que eu acho muito legal de pensar também é as possibilidades que a tecnologia traz de resistência, né? Então, por exemplo, o que é uma multidão de trabalhadores interconectados? Que formas de organização política podem vir daí também, né? Então, por exemplo, você já teve greve de motorista Uber, os motofretistas já pararam São Paulo antes da entrada dos aplicativos, né? Tinha a ver com a regulamentação. Mas eles, quando se organizam como multidão, é uma coisa extremamente poderosa, né? Então, a tecnologia é a dialética das coisas, né? O que produz opressão também produz novas formas de resistência. E novas formas de resistência também produzem novas formas de opressão. E a gente tem que pensar nesse movimento permanentemente. Então, nisso eu acho que eu tinha que enfatizar isso também, né? Quer dizer, o outro lado aí do desenvolvimento tecnológico, ele produz ao mesmo dado da concentração de renda, né? Quer dizer, a concentração é tanta que
como que é essa multidão versus essas poucas famílias, né? Só que aí tem todas as formas de dominação, subordinação, etc., né? Mas eu acho que é importante a gente não perder de vista isso, que a tecnologia ela também vai possibilitando a gente pensar em novas formas de organização que também vão se reconfigurar, né? A figura clássica aí, você já tem, por exemplo, sindicatos de trabalhadores por aplicativo. Você está começando a ter novas coisas aí no mundo do trabalho, né? E aí, também pensando na questão do Edgar e do Alberico, né? Que é essa questão que eu tentei falar um pouco no começo, e que é uma questão irrespondível e que atravessa hoje o pensamento sobre o mundo capitalista, né? Que como que é essa relação, o capital, ele ao mesmo tempo, ele busca eliminar o que é a sua própria fonte, permanentemente, né, o seu espelho, da eliminação do trabalho vivo, né, e aí é difícil entender isso, né, mas e aí ele vai automatizar o carro e não tem um motorista, e onde está a exploração disso? Né? Assim como tem debates que já vão dizer que não é mais o trabalho vivo, que na verdade a gente já está vendo uma outra forma de capitalismo, né? Que é até a exploração dessa subjetividade. Eu não concordo com essas análises, né? Eu acho que o que a gente vê assim, o desenvolvimento capitalista, ele é o desenvolvimento da precariedade das formas mais cruas e refinadas de exploração, né? A gente está vendo essas duas coisas ao mesmo tempo, permanentemente, assim. Agora, qual o limite disso e como compreender isso é um debate aí de horas, e essas questões são muito importantes mesmo, assim, entender o movimento do Uber de eliminar o próprio trabalhador, né? E no que isso desdobraria para vir o lucro dele de outros lugares. Eu não sei, assim, eu não tenho isso claro para mim, por onde ir para essas questões, né? O que eu tenho claro assim, é que se o capitalismo vai tornar o trabalho vivo desnecessário, isso é uma tendência, Agora, dizer que nós estamos vivendo isso hoje é um absurdo, no meu ponto de vista, né? Porque a gente vai tendo as formas mais... nós estamos retornando a condições do século XIX, a gente está retornando a condições de trabalho análogas à escravidão, né? A gente está vendo essa subordinação produtiva, tipo do Uber, nesse momento, né? Ainda assim tem debate se o Uber tem lucro ou não com a exploração do trabalho, tem análise sobre isso. Então, é muito complicado. Esse debate ele não tem solução, né? Ele vai ter pontos de vista, né? O meu aqui é de que nós estamos cada vez vendo formas com menos mediações de extração de mais-valia. E aí essa extração de mais-valia ela está até acontecendo na esfera do consumo, né? Em trabalho que não aparece como trabalho. E nós temos que pensar, ao mesmo tempo, essa coisa da mais-valia, não é só ela, né? A gente tem que pensar nas formas de eliminação de custos da produção e de transferência de custos e riscos. Essas coisas estão acontecendo juntas, né? Então, para mim, esse é um caminho importante para a gente pensar. E aí, a questão do Cláudio, da pizza de 10, olha, eu já li notícias sobre isso, mas eu não pesquisei, não. Mas eu achei sua pergunta muito interessante para a gente pensar a coisa da qualidade, né? Que tem um pouco a ver com essa coisa do trabalho amador, que é um pouco assim, eu não sei se cai a qualidade ou se caem as mediações publicamente instituídas que garantem o que é qualidade ou não. Então, por exemplo, o que é o trabalho do motorista Uber? Né? Ele tem menos qualidade que o do taxista? Talvez sim, talvez não. Né? O que está em jogo ali? As formas de certificar a qualidade daquele trabalho não passam mais por regulações publicamente instituídas. Na verdade, somos nós que estamos certificando o trabalhador do Uber.
né? Assim como essa pizza, se o pessoal começar a pedir não sei o quê, nós estamos certificando a qualidade dela, né? Agora, existem muitos debates sobre como as transformações do mundo do trabalho foram se traduzindo também numa perda de qualidade da produção, né? É uma coisa contraditória, assim, né? Ao mesmo tempo que você desenvolveu tecnologicamente, você aprimorou os meios de produção tal, parece que tem esse debate de como a qualidade ela também vai se tornando uma questão, né? Então, é uma coisa muito legal para pensar a partir desse exemplo que você deu, como pensar a questão da qualidade com a uberização. O que eu acho que de saída tem o controle dessa qualidade está em outro lugar. Ele não está mais no lugar clássico como a gente conhecia. São outras formas de certificação do que é esse trabalho, né? Mais alguém? Aqui. Olá, boa noite. Me chamo Lígia. Gostaria de perguntar sobre o crescimento do trabalho informal desenfreado, se ele afetaria de alguma forma a legislação do trabalho formal, ou um passo atrás nessa reforma. Isso. O crescimento desenfreado do trabalho informal, se ele afetaria de alguma forma as leis do trabalho formal. Boa noite, meu nome é Maria Rosa, sou professora aqui da FESP. Minha pergunta é a seguinte: essa precariedade que se vê no trabalhador, ela também não reflete na própria instituição organizadora? Porque quando uma empresa tem os funcionários atrelados a ela por um contrato, é bem diferente do que uma empresa como a Uber, por exemplo, que de hoje para amanhã 10 mil motoristas podem resolver não atender mais chamados. A empresa em si não tem nenhum controle sobre isso, né? E, vamos dizer, se ela fica 20 dias sem poder atender chamados, a marca, a empresa perde valor de mercado e ela pode deixar de existir simplesmente porque esse trabalhador não tem nenhum compromisso de atendimento aos objetivos dessa empresa, correto? Eles podem, de hoje para amanhã, desistir da empresa e sair e parar de atender, né? Então, minha pergunta é essa: se a empresa também não está numa situação de vulnerabilidade dessa forma. E uma segunda questão que me ocorreu é, quando a gente olha para esse motorista como sendo alguém, vamos dizer, muito bem entre aspas, como uma vítima dessa condição, como a gente analisa uma pessoa que tem o carro, que é motorista, mas que ele não está a fim de atender chamado hoje, e ele diz para o cunhado dele: ó, pode usar o carro e atender meus chamados, mas você me dá uma parte do que você faturar. Então, ele se torna um explorador do meio de produção que é dele, né? Então, ele deixa de ser um subordinado para ser... E a gente sabe que isso acontece bastante, né? Como cadeira em salão de cabeleireiro, né? A cadeira é daquela pessoa, mas ela é uma amiga, um parente. Não, pode usar minha cadeira hoje, mas você vai me dar uma parte do que você conseguir faturar, né? Então, essas eram minhas duas perguntas. Professora, boa noite. Meu nome é Carlos. Eu queria entender duas coisas aí, por favor, se for possível. Primeiro do Uber e sobre o trabalho dos motoboys, né? Teve um momento na fala que eu vou chamar de você, fica melhor, né? Você pôde falar que o Uber se transformou num segundo, um terceiro trabalho. Quando o que a gente vê hoje, o Uber é o único trabalho de muitas pessoas que ficaram desempregadas. Então, há um grande nível de desemprego, um grande número e de pessoas que até pararam de procurar emprego, não procuram mais. Então, esses subempregos é o único ganho que elas têm para sustentar a família, muitas vezes. E uma segunda, já dentro da minha área de ciências sociais, por que esses trabalhadores não mostram nenhum tipo de reação? Por que fica essa inércia e todo mundo comenta sobre os problemas da reforma, todos comentam sobre a falta de participação das centrais, mas esses trabalhadores em si não conseguem se organizar para
tentar fazer valer a voz deles, mais dentro das ciências sociais. Eu queria que você explicasse um pouco. Mais alguém? Começando com a questão da Lígia, se eu entendi bem, você está pensando assim, bom, a própria reforma informaliza as relações de trabalho, não é isso? E no futuro, como fica as relações de trabalho formais? Uhum. Então, isso é muito interessante assim da reforma, que ela fez isso, ela informalizou formalmente o trabalho formal, né? E que é o que eu acho que a gente pode entender que é uma tendência mundial de informalização mesmo. Agora, só que o Estado ele embarcou, deu o aval, né? E aí, primeiro pensando assim, com a reforma da Previdência é muito contraditório. Porque ao mesmo tempo que você diz que tem um déficit, você está criando formas de cair a contribuição. Então, a longo prazo, se a reforma se implementa tal como ela está, a gente vai ter uma queda na arrecadação. Isso é fato, né? O que eu acho que está em jogo aí é talvez a gente está sendo também desafiado a pensar o que é o trabalho formal e a pensar essa dicotomia entre informal e formal, né? E até assim pensar o que seria então uma regulamentação, vamos pensar aqui de esquerda, com um horizonte de justiça, de igualdade, etc. Dado esse mundo do trabalho, como formular isso, né? Então eu acho que a reforma ela está desafiando essa construção, né? Não sei se eu estou respondendo a sua questão, assim. Agora que a gente vai ver essa informalização do formal, é o formal informalizado, né? Não é interessante, né? É brutal, mas é um fenômeno, é um processo aí que está se desenhando já meio que claramente. A professora Maria Rosa, isso é muito interessante, né? Assim, porque aí a gente tem que pensar nesse autogerenciamento, como ele é eficaz, né? Que é igual a revendedora Natura. Você tem lá 1,5 milhão de mulheres. Elas vendem quando querem, como querem. Ao mesmo tempo, você tem mecanismos informais que costuram o que é o discurso da marca, que costuram um pouco, que você tem estímulos à atividade dessas mulheres. Então, você cria promoções, você faz ela fazer estoque, você põe um número mínimo lá no pedido que ela vai fazer, ela começa a comprar mais do que precisa. Você vai criando mecanismos de engajamento desse trabalhador, né? E, ao mesmo tempo, tem a ver com a questão do Carlos, que é a mobilização pela própria sobrevivência, né? Então, assim, e aí a gente vai pensar em forma de resistência. Então, se 10 mil motoristas Uber não trabalham amanhã, é porque algo está acontecendo, vamos pensar assim, em termos de alguma organização política, né? E que aí é um pouco da minha primeira questão, da minha primeira resposta para o professor Rafael, que é, bom, esse autogerenciamento ele tem um lado muito poderoso da resistência, né? Agora, vamos ter que pensar por que ela acontece ou não, né? E também, Carlos, pensando com você aí, uma coisa que eu também queria ter falado na minha fala, eu não acho que é só uma questão de sobrevivência, assim como a revendedora Natura. Tem uma realização no trabalho. Por mais que esse trabalho seja difícil, duro, etc., a gente tem que entender que o que mobiliza as pessoas não é só o dinheiro. Mesmo essa identidade de um trabalhador amador, tem algo ali que mobiliza a identidade desse cara. E também estava conversando com a professora Marta antes de entrar aqui, né, de uma questão que a gente, já estou desviando um pouco das perguntas de vocês, mas tem a ver, né, uma questão que a gente ignora, assim, porque ela é difícil, né, da flexibilização, que é a questão da liberdade, né? Então, por exemplo, o motoboy,
quando a entrevista ele fala que trabalha 18 horas por dia, que ele se rala, que a terceirizada explora ele, etc. Aí eu pergunto, o que você mais gosta do seu trabalho? Ele fala a liberdade. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de não ter patrão, eu gosto de fazer meu horário, eu gosto de ver a cidade. E a gente não consegue encaixar isso, sabe? Nessa análise sobre a flexibilização, exploração e tal, aí vira só dominação. É a dominação desse trabalhador, subordinação e tal. Só que a gente tem que conseguir problematizar isso, né? Eu fujo dessa questão, mas ela está aí o tempo inteiro, né? Que é pensar mesmo o engajamento desse trabalhador e para a gente entender também por que tem resistência ou não e quais formas de resistência podem se desenhar a partir desse engajamento que está sendo pedido para ele, né? E a questão da terceirização, da exploração com as revendedoras Natura, eu me assustei com isso, porque já é um número enorme, né? 1,5 milhão de mulheres. E eu descobri que, na verdade, esse número é muito maior, porque as mulheres criam redes de revendedora da revendedora, que são mulheres que não têm um capital simbólico e material para assumir os riscos da atividade. Então, ela quer revender, mas ela não tem como assumir aqueles riscos e ela passa a revender para uma revendedora. Tem nome sujo, ou ela não tem clientes suficientes para alcançar os pedidos, né? Então ela quer vender o sabonete, o perfume e tal, mas ela não tem um fluxo de pedidos e nem tem grana para investir no pedido e correr o risco de vender aquilo ou não, né? E a gente vê com os motoristas Uber que está rolando a mesma coisa, né? Os caras o cara aluga o carro, tem um monte de coisas aí para ser mais assim, para a gente compreender melhor, né? E aí fica esse dilema, e aí, quando a revendedora cria uma rede de revendedoras, qual o lugar dessa revendedora, né? E aí, bom, que também tem a ver com um debate antigo já da sociologia do trabalho, do que era esse microempreendedor, né? Se ele é proprietário dos meios de produção ou não, se ele está sendo subordinado ou não, como entender a figura desse cara aí, né? A minha forma de enxergar, bom, essa revendedora, ela terceirizou parte dos riscos e dos custos dela, né? Ela criou estratégias para garantir que os riscos dela diminuam, né? Só que, no caso do motorista, a gente teria que ver melhor, mas da revendedora, ela possibilita que essa revendedora aí seja uma revendedora da forma mais informal possível, né? E aí eu não sei bem como está a relação de exploração aí, porque é uma coisa que a outra consegue fazer isso, ela possibilita, ao mesmo tempo ela dilui os riscos, então é um debate complicado, né? Mas ambas continuam subordinadas às lógicas da empresa, né? Basicamente é isso. E aí, Carlos, é também muito importante a sua pergunta, porque também eu entro nesse papo dos bicos, da viração e tal, isso acaba obscurecendo o fato de que, assim como revendedoras Natura, tem mulheres que fazem disso a profissão delas, né? E vai ficando cada vez mais difícil, por causa da concorrência, etc., né? Eu não sei se vocês viram uma notícia sobre os motoristas Uber que se enfileiram lá perto do aeroporto de Guarulhos. É uma notícia muito impressionante, né? Tem um pátio lá, eu não sei onde fica, que os caras fizeram uma relação custo-benefício. E eles viram que, em vez dele fazer várias corridas durante o dia, o desgaste que ele tem com o carro, etc., ele ganha menos do que se ele fizer 2 corridas grandes no dia. Então, eles ficam perto do aeroporto, porque ali há chances deles fazerem corridas maiores. E aí, eles ficam lá, criam-se filas de espera de 200, 300 motoristas. E aí já se criou uma rede informal em torno desses caras, de banheiro químico, venda de marmitex. Tem um monte de coisa. Eles ficam jogando dominó. Quer dizer, esses caras, eles estão ali o dia inteiro esperando uma corrida. E quando a corrida vem,
ele não sabe nem para onde é, ele tem que aceitar a corrida sem saber o destino, né? Então, é essa figura do cara totalmente voltado para essa possibilidade de geração de renda, né? Isso. Uhum. Isso. Dá para ver. Cria. Uhum. Pois é, muito assim, é doido ver o movimento do mundo do trabalho, né? Como ele vai se organizando, né? Que é isso, se criou uma rede em torno da espera desses motoristas, né? Então, é uma luta pela sobrevivência aí mesmo, né? E que ela é permanentemente ameaçada pela concorrência. É isso, é esse trabalho sem seleção, só com adesão, né? E que você vai se gerenciando em meio a uma multidão que vai se expandindo, né? Agora, essa questão do por que não há resistência, essa questão ela está sempre no ar, né? E às vezes a resistência vem de onde a gente menos espera, né? Tem isso. Por exemplo, teve uma greve de motoristas Uber na Indonésia. E eles tentaram fazer isso virar uma greve global. Não deu certo. Mas eu não acho difícil a gente imaginar logo mais uma greve global de motoristas Uber. Não é difícil imaginar isso. Não é improvável, né? A Log, por exemplo, já teve protestos dos motoristas Log em frente à Log, fizeram manifestações. Está começando, esses trabalhadores também estão se apropriando das formas de resistência. Agora, da reforma trabalhista, aí é uma discussão que a gente vai ter que fazer sobre esse momento que a gente está vivendo, que é um golpe, uma porrada, vamos dizer assim, a cada dia, né? E a gente vai se afundando, assim, porque o que eu vejo, assim, eu tenho falado sobre uberização em alguns lugares, assim, e eu puxo a coisa, porque por eu estar lá no CESIT, a gente estudou muito a reforma, a gente produziu um dossiê sobre a reforma trabalhista, né? Foi um dos únicos documentos produzidos na academia que circularam, né? A gente está lá engajado assim, em produzir dados e está debatendo sobre a reforma onde a gente puder, né? E me assusta muito assim, como a informação não chegou. Assim, as pessoas, essa coisa do autônomo exclusivo, vários lugares que eu falo disso, as pessoas tomam um susto, né? Elas não entenderam. Eu não sei assim, como a gente pensa isso, né? Mas a gente está num momento mesmo, em termos das forças do trabalho, nós estamos num momento de muita derrota, né? Assim, agora de novo essa esperança assim, bom, as formas de resistência elas vêm às vezes dos lugares mais improváveis, imprevisíveis, eu não sei, né? O que vai vir daí. Agora, eu tenho a impressão seguinte, quando essa reforma começar a valer, aí nós vamos ver o que vem, porque aí as pessoas vão sentir na pele, né? É um tarde demais, mas sempre é tempo para pensar em novas regulamentações do trabalho. Já há esse movimento, né, de pensar em novas regulamentações do trabalho, né, isso já está acontecendo, né, e a gente tem que pensar isso para frente, né, os momentos em que seja possível isso entrar em disputa novamente. Certamente não é agora, né, mas e aí volta a sua questão de como pensar em novas formas de regulamentação do trabalho nesse mundo do trabalho tal como ele se estrutura agora. É isso. Mais alguém? Agradeço, então, ao debate, as perguntas. Aprendi muito também. Eu quero... O correto seria eu encerrar agradecendo a Ludmila pela análise. Eu acho que foi, para todos que estavam aqui desde o início, teve um começo, meio e fim, foi bastante substanciosa.
Dá para ver que é uma fala que é recheada de pesquisa, de longas datas, né? Então, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui à FESP.